de Deus, de buscar a presença de Deus. E ele desejava este avivamento não somente na vida dele, mas para a nação dele. Ele queria ver a nação cheio do poder de Deus. Isso era um desejo do coração de Evan Robert. Ele queria que a sua nação fosse incendiado por este avivamento. E como ele tinha 26 anos, em 1904, ele se reuniu com alguns jovens e começou a orar. Não tinha nada programado, era oração de costume. Mas exatamente no mês de outubro de 1904, este jovem Evan Robert, ele começa a orar com os jovens, e a glória de Deus desceu, o poder de Deus desceu. Isso eu estou falando do avivamento no Brasil, mas para o avivamento aqui no Brasil chegar, teve que passar pelo país de Gales primeiro, teve que passar pelo Reino Unido, lá no país de Gales, lá no Reino Unido, através de um jovem que sentiu a necessidade de orar pelo seu país, de orar pela sua nação, e esse desejo foi concretizado. A glória de Deus desceu sobre a vida deste jovem, de Evan Robert, dos irmãos dele, da irmã dele, dos amigos dele. Era um grupo de jovens que foram cheios do poder de Deus. E este avivamento que começou em 1904, terminou em 1905, quase um ano de avivamento. Depois eles se espalharam pelo mundo. As pessoas vinham de todos os lugares, provavam daquele avivamento e saíam pelo mundo, espalhando brasas, espalhando brasas. E este avivamento, um ano depois, chegou aos Estados Unidos, chegou na América. 1906, esse avivamento aconteceu em Los Angeles. Aconteceu através de um outro homem, de um outro jovem, por nome William Seymour. Ele havia também sido impactado pelo avivamento de Gales, do país de Gales, e através de um terremoto muito grande que aconteceu ali na Califórnia, em 1906, aconteceu um grande terremoto ali, um grande terremoto. É um cenário perfeito, irmão, para se pregar o Evangelho, para se prostrar, para se adorar a Deus. É um momento de crise, viu? A Califórnia estava passando por um momento difícil, um momento de dificuldade muito grande. A cidade de São Francisco havia sido destruído, totalmente destruído pelo terremoto. William Seymour, que morava em Los Angeles, ao ladinho, sentiu esse desejo também de buscar o Senhor, de orar ao Senhor. Todos nós conhecemos, que somos pentecostais, sabemos da história de William Seymour. É o pai dos pentecostais hoje. Foi dali que Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram da Suíça, por causa também de uma crise econômica muito grande que aconteceu lá, aonde 450 mil pessoas tiveram que deixar a Suíça nesse período e migrar para os Estados Unidos. Daniel Berg, Gunnar Wing tiveram que sair. Eles vieram nessa comitiva da Suíça, saíram de lá e foram parar nos Estados Unidos. Eles já eram cristãos, já tinham relacionamento com Deus, mas quando chegaram nos Estados Unidos, eles já chegaram nos Estados Unidos na época deste homem, de William Seymour.
época em que os Estados Unidos já estava ardendo em brasas, já estava incendiado pelo poder de Deus, através do avivamento que estava acontecendo na rua Azusa. E eles provaram deste avivamento. Há quem diz que eles não provaram, que já vieram avivado. Não! Os Estados Unidos já estava tomado pela glória de Deus, quando Daniel Berg e Gunaving chegaram aos Estados Unidos com 450 mil pessoas que vieram da Suíça, por causa da fome, da miséria, por causa das dificuldades, não tinha emprego, não tinha trabalho para ninguém, o povo passando fome, e Deus preparou caminhos para aqueles que mais tarde seriam os percussores do avivamento aqui no Brasil. Então, queridos, na rua Azusa aconteceu esse avivamento. Lá em Los Angeles, na Califórnia, na rua Azusa, onde um negro, filho de escravo, cego, enxergava com um olho só, aonde havia discriminação, aonde havia separatismo, aonde os negros não valiam nada. Havia 5 anos apenas que os negros estavam sendo livres, foram livres da escravidão. Mas Deus levantou Senhor para orar, para buscar um avivamento. E ele foi o único homem negro da história que foi líder nos Estados Unidos e pode propagar o evangelho para todas as nações, para todas as raças dos Estados Unidos, para os brancos, para todas as classes sociais. Nunca houve um negro na história que fosse levantado líder para liderar os brancos e principalmente a mais alta classe social nos Estados Unidos. Foi este homem aqui, filho de escravo, William Seymour, em 1906. Daniel Berg estava lá nessa época. Daniel Berg, Gunaving, estava nos Estados Unidos. Estados Unidos ardendo em chamas, um avivamento glorioso. E eles foram vocacionados para serem missionários aqui no Brasil. Daniel Berg e Gunaving foi parar aqui no Brasil, Belém do Pará. E os irmãos conhecem essa história. Eles fundaram a igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil. A maior igreja que tem o maior número de membros no Brasil. Assembleia de Deus. Amém? Então, quando eles chegaram aqui, irmãos, havia muitas igrejas tradicionais e muitas igrejas históricas. Era a mesma coisa que aconteceu com Paulo quando chegou em Éfeso. Havia muitos cristãos, mas que nunca tinha provado do poder de Deus, do avivamento, da efusão do Espírito Santo. Estavam aqui as igrejas históricas instaladas, estavam, mas quando Daniel Berg e Gunaving começou a pregar, houve batismo com o Espírito Santo, houve sinais, prodígios e maravilhas. Belém do Pará se tornou pequeno, ficou incendiado com a glória de Deus. Houve até perseguição, houve atentados, porque alguns irmãos opositores não podiam compreender aquilo. O que é isso? Era o poder de Deus. Houve perseguição? Houve. Mas o avivamento pentecostal chegou. Chegou aqui em 1910, aqui no Brasil. 1911, a Igreja Assembleia de Deus foi instituída, foi fundada no Brasil por esses 2 homens. E eles pregavam a palavra de Deus com ousadia.
ardia, impunha as mãos, as pessoas eram curadas, eram libertas, o paralítico andava, cegos enxergavam. Há muitos relatos da glória de Deus, do poder de Deus, de curas e milagres. E a igreja foi crescendo, crescendo, e nós somos frutos. E muitas outras denominações que você vê são frutos deste Pentecoste no Brasil. Muitas denominações evangélicas de outras placas que não seja Assembleia de Deus, saíram da Assembleia de Deus. Há muitas ramificações espalhadas pelo nosso Brasil, que são filhos, frutos deste avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Denominações grandes que você vê aí saíram das Assembleias de Deus, deste avivamento. Amém, igreja? Então o Evangelho foi propagado. O avivamento aconteceu no Brasil, através desses dois homens. É óbvio que Deus levantou muitos avivalistas. Não foi só Daniel Berg com Navim, muitos avivalistas foram levantados por Deus no nosso país, ao longo da história. Muitos avivalistas. E você pode ser um deles. Você pode ser um dos tais, se você abrir o seu coração e se propor a buscar a Deus este avivamento, e começar a orar pelo avivamento da sua família. Irmãos, imagina, Evan Robert, ele orou para Deus avivar a sua nação. Seymour orou para Deus avivar a América, e através disso a consequência foi o mundo. O mundo foi incendiado, primeiro através do país de Gales, agora na Rua Azusa, e agora chegou até nós. Fomos agraciados com este avivamento, chegou até nós. Somos filhos, somos frutos deste avivamento, de Seymour, de Evan Robert. Somos frutos deles, das orações deles, da nossa era. E precisamos buscar por este avivamento, clamar por este avivamento, mais e mais, nos encher deste poder, dessa glória e dessa graça. Amém, queridos? Então assim aconteceu o avivamento pentecostal no Brasil. Amém? Eu estava pesquisando, pastor, os maiores avivalistas que aconteceram em nosso meio, na nossa era. Eu estou falando da nossa era, e que alguns estão vivos hoje ainda. Um dos maiores avivalistas, Billy Graham, muitos avivalistas, o fundador da maior igreja da Coreia do Sul, eu esqueci agora o nome dele, um dos maiores avivalistas que existe ainda com vida na nossa era, no nosso tempo. Maiores avivalistas, a maior igreja do mundo se encontra lá na Coreia do Sul, porque foi um homem que se entregou totalmente a Deus em oração, clamando por avivamento e pregando o evangelho genuíno. E não eram homens, não são homens preocupados com profetadas, não são homens preocupados com aviãozinhos, não. Esses avivalistas foram homens preocupados com a palavra de Deus, voltados para o ensino. Pode pesquisar. Tem muita gente que confunde Pentecoste com movimento. Eu sei que o falar em línguas, isso é apenas, irmãos, uma consequência do Pentecoste. É uma evidência do Pentecoste, mas o verdadeiro Pentecoste é um coração quebrantado,
fazer discípulo, para correr atrás das almas. É aquela pessoa que não se conforma de ficar parado, de ficar estacionado. Ele sente o desejo de almas, ele respira almas para o reino de Deus. Isso é ser uma pessoa avivada. Isso é ser uma pessoa avivada. Ele deseja espalhar brasas aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá. Ele se dispõe. Esses avivalistas não foram pregar movimentos, foram pregar o evangelho, foram ensinar, foram discipular. E essa foi a ordem do Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu. Mateus 28, 20, última palavra do Senhor Jesus foi essa: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi a última ordem do Senhor Jesus: ide e ensinai. Toda a igreja preocupada com o discipulado, com o ensino, é uma igreja que gera avivamento, que gera corações sedentos pelo reino de Deus, que geram cristãos fixos, não cristãos transitórios dentro da igreja, não igrejas que vivem de movimentos, nem de eventos, mas que se comprometem com a palavra de Deus, de se fazerem discípulos. Glória a Deus. É melhor ter 10, 15 membros fixos, que entenderam o Evangelho, do que ter aqui 200 pessoas transitórios participando de um evento, e depois cada um vai para a sua casa, e no próximo culto está ali as 10, 12 pessoas de novo. Precisamos focar para o ensino. Os maiores líderes da história do mundo